Fala pessoal, beleza? Eu tô aqui para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou resolver com vocês uma questão muito difícil de geometria, muito, e eu tô com um grupo no WhatsApp, se vocês quiserem entrar, comentem aqui, que é um grupo que, assim, são questões que eu vou pondo questões nível OBM, são questões bem hardcores mesmo, e essas questões nível OBM, essa questão aqui é de nível OBM, é uma questão bem difícil, e aí ele dá aqui, esses caras aqui de AE vale 1, de AAC vale 1, de EAC vale 1, e de EAD vale 1 e de EFAB vale 1. Beleza? Ele só dá isso pra gente, quer que a gente calcule o valor de X. Isso é bem difícil, eu peguei de um canal americano, mas tudo bem, vamos lá. Seguinte, para você entender esse problema que eu vou falar agora, você tem que manjar um pouco de lei dos senos, que eu vou falar um pouquinho só do que é. Você tem que manjar um pouquinho de Pitágoras, e tem que manjar de ângulo, tem que saber achar ângulos, tem que saber resolver sistemas e tem que saber fatorar. Tá meio cortado a fatoração, mas é porque tá muito embaixo e aí ficaria ruim se eu pegasse tão embaixo assim, que aí não aparecia o desenho. Mas o seguinte, eu vou escolher uma cor aqui, vou pegar o vermelho, vou pegar o vermelho. Vamos falar sobre lei dos senos, que eu chamo de LS. A LS, o que serve? Ela não serve só para triângulo retângulo, diferente do Pitágoras. Você pega um triângulo qualquer. Não, aqui ficou parecendo retângulo, né? Vou pegar, sei lá, assim, ó. Pra não parecer tanto retângulo. Você pega um triângulo de lados A, B e C. Aí você vai pegar esse ângulo e vai chamar de θ. Esse ângulo vai chamar de alfa. E esse ângulo de beta. E aí a gente sabe o seguinte, que o A pelo seno... O seno do ângulo oposto a A, que é alfa, é igual a B pelo seno do ângulo oposto a B, que é beta, que é igual a C dividido pelo seno de θ, que é oposto a C. Essa daqui é a famosa lei dos senos. E aí você acha vários lados, você consegue achar várias coisas usando ela. Tem a demonstração aqui no canal, é só você descer um pouquinho e tá escrito lá, lei dos senos, demonstração. E aí vai ter aqui, certo? Beleza? Tudo tranquilo, tranquilinho. Tá bom, falando um pouquinho de lei dos senos, agora a gente vai falar sobre Pitágoras. Pitágoras eu acho que a maioria de vocês conhece, né? Você pega um triângulo retângulo que é ângulo de 90, sempre ângulo de 90. E aí vai ter esse lado A, esse B e esse C. Esses dois lados menorzinhos são chamados de catetos. Esse cara grande é chamado de hipotenusa, é sempre o que o 90 está olhando. É a hipotenusa, é o maior lado que tem. E aí a gente sabe o seguinte, que o C é maior que o A e B, certo? A hipotenusa é sempre maior que os catetos. Mas aí a gente sabe a relação. A ao quadrado mais B quadrado é C quadrado. Por quê? Porque o cateto, esse ao quadrado mais esse ao quadrado é C quadrado. Você não pode tirar as raízes nos três, hein, gente? Não é. É A quadrado mais B quadrado é C quadrado, beleza? Beleza, então. Agora, aqui a gente vai ter que manjar um pouco de ângulos, né? Para manjar de ângulos, eu não tenho como ensinar muito vocês, certo? Porque, basicamente, é um negócio que você tem que ter tido lá no sexto ano, aprender sobre ângulos. Mas beleza. Agora vamos falar sobre sistemas. Sistemas é quando eu tenho duas incógnitas. Sistemas de equações. Quando eu tenho duas incógnitas, suponhamos x mais y é 3 e x menos y é 1, ou x menos y é 1, a gente pode resolver isso de diversas formas, mas uma das formas que eu vou resolver é substituindo. Isso daqui eu posso passar o y somando, e aí fica que x é igual a 1 mais y. Esse é o mais famoso, é da substituição. X é 1 mais y, e aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir ali. Aí eu chego que 1 mais y é igual a 3. Chegando que 2y é 2 e y é 1. Então, que número mais 1 dá 3? Isso daqui é 1. Então, o x tem que valer 2. Então, y é 1, x é igual a 2. Certo? Isso daqui é basicamente sistema. É quando você tem duas ou mais incógnitas. Lembrando, quando você tem duas incógnitas, para você descobrir, você precisa ao menos duas equações. Quando você tem três incógnitas, três equações. Quatro equações. E assim por diante. Beleza. Agora a fatoração. Fatoração você também tem que ter a base, certo? Tem vários casos de fatoração. Por exemplo, se eu tenho 3A menos 3AB. Isso é igual a quanto? O jeito que a gente tem fatorado é 3A, 1 menos B.
certo? 1 menos b. Isso daqui é a forma fatorada de 3a mais b, certo? Isso daqui, essa é a forma fatorada. Eu coloquei 3a em evidência. Mas isso não convém tanto pra gente agora. A gente vai ter que aprender fatoração para resolver uma equação de quarto grau que vai aparecer no fim aqui pra gente. Por isso que eu falei que esse exercício é muito difícil. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, por que eu falei que a gente precisa saber ângulos? Porque aqui, ó, observe. Você concorda que o triângulo EAC, ele é equilátero? Porque tá fora de escala, tá? Mas ele tem 3 lados iguais. E sempre que eu tenho 3 lados iguais, forma um triângulo equilátero. E o triângulo equilátero, ele sempre tem ângulos de 60, né? 60 graus e 60 graus. Certo? Sempre tem ângulos de 60. Então como que a gente vai fazer para resolver isso daqui? Sabendo que ele tem ângulos de 60. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar aqui, a gente vai pôr 60. Agora aqui a gente vai pôr 60. E aqui a gente vai pôr 60. Caraca. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Presta atenção nisso daqui. Eu sei que se aqui é 60, aqui é 120. Porque os dois têm que somar 180, tá vendo? 180. Agora vamos marcar os lados que são iguais? 1 e 1. Então você concorda que o triângulo EDC é um triângulo isósceles? E aí ele tem que então ter esses dois ângulozinhos iguais, certo? Se esses dois ângulozinhos são iguais, o que a gente vai fazer? O 120, para dar 180, falta 60, certo? 180 menos 120, 60. E aí o 60 tem que dividir para 2, né? Para ser dois ângulos iguais. Então fica 30 e 30 graus. Certo? 30 e 30 graus. Então a gente descobriu esses ângulos. Portanto, a gente sabe que se aqui é 60 e aqui é 30, esse ângulo inteiro vale 90. Então, esse ângulo aqui também vale 90. E é aqui que surge o nosso grande Pitágoras. A gente vai chamar esse carinha aqui de Y. E aí a gente vai começar o nosso sistema. Eu vou pôr aqui no cantinho, ó. Nosso sisteminha. X, 1 ao quadrado, que é 1, mais o Y ao quadrado é igual a x quadrado. Beleza? Chegamos nisso daqui, ó. Tá vendo? Primeira equação que a gente tem. É a parte mais fácil de chegar. Agora a gente vai ter que descobrir o y em função de x, né? Para terminar nosso sisteminha e achar logo o x. O que a gente vai fazer? A gente vai usar agora lei dos sênios. Só que a gente vai usar a lei dos sênios em dois triângulos diferentes, beleza? Então a gente sabe o seguinte. A gente sabe que o seguinte, ó. Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa. A gente não precisa descobrir nem alfa e esse daqui eu vou chamar de beta. Não precisamos descobrir nem alfa nem beta, tá, galera? Isso daqui vai ser meio inútil até a gente descobrir isso daqui. Não precisa descobrir o alfa e beta. Agora, eu vou pegar o triângulo ABC. Triângulo ABC. Vamos lá, ABC. E vou aplicar a lei dos sênios. Lembra que eu escrevo como LS. Se eu aplicar a lei dos sênios no triângulo ABC, o que vai acontecer? Ó, começou retardado mental. A gente vai chegar no seguinte. A gente sabe do seguinte, ó. Que aqui, tá vendo que aqui é 1? Tá vendo? Olha bem, aqui é 1, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe, ou melhor, vamos aplicar o seguinte, ó. Você lembra que o seno de um ângulo é cateto oposto por hipotenusa? Seno de alfa é igual a cateto oposto por hipotenusa? Então a gente sabe que o seguinte, ó. A gente sabe também que... deixa eu só dar uma olhada aqui. Beleza. A gente sabe também que o seno de um ângulo é cateto oposto por hipotenusa. Então, o cateto oposto a alfa, qual que é? É o y, certo? É o y. Tá vendo? O cateto oposto ao alfa é o y e a hipotenusa é x. Então, o seno de alfa que está aqui é y sobre x. Então, é só eu passar o x multiplicando e eu chego que o quê? Que o y é x seno alfa. Y é igual a x seno alfa.
Beleza? O y é igual a x seno alfa. E aí a gente sabe disso daqui. Agora falta a gente calcular o seno alfa, né? O seno alfa não precisa ser em número, tem que ser em função de x ou y. Se ele for em função de x ou y, a gente está feito, porque a gente consegue completar a nossa equação aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Você percebe que esses caras aqui, ó, o EB e o DF, na verdade o ângulo ECD vale 30, certo? Então esse ângulo aqui também vale 30. Vale 30 graus, por eles serem opostos pelo vértice. Então se esse ângulo é 30 graus, agora sim eu vou aplicar a lei dos senos no triângulo ABC. Isso vai dar igual ao quê? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. 1 mais x, que é esse lado aqui, AB. O lado AB, que vale 1 mais x, está para o seno de 120. Certo? Ele está para o seno de 120. Assim como esse cara daqui, ó. Cadê? O 1 está para o seno de beta. Beleza? Seno de beta. Então, 1 está para o seno de beta, né? Não, o seno de beta está para 1. Então, 1 está para o seno de beta. Beleza? Só que eu sei que o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, certo? Você tem que ter decorado esse valor. Raiz de 3 sobre 2. Então, a gente sabe o seguinte, que raiz de 3 sobre 2 é igual a 1 mais x vezes o seno de beta. Agora, eu preciso descobrir o seno de beta em função de alfa. Que agora que as coisas começam a complicar só um pouquinho, assim, ó, só um pouquinho. Agora a gente vai olhar, não complica não, tô brincando. A gente vai olhar, a gente tem que guardar essa informação, em que o y é igual a x seno alfa vezes x. Certo? O y é seno alfa vezes x. A gente sabe disso daqui, por quê? Porque a gente fez cateto oposto por hipotenusa. Beleza? Então eu vou apagar essa parte daqui. Agora a gente sabe também o seguinte. Vamos guardar essa informação aqui em cima também. A gente sabe que raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 é igual a 1 mais x vezes o seno de beta. Certo? 1 mais x vezes o seno de beta. Isso é raiz de 3 sobre 2. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido de verdade. E bom, agora vamos pegar, vou apagar essa parte aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou aplicar a lei dos senos, só que vai ser no triângulo CFB. Então vai ser no triângulo CDF, também pode ser. Ou FBC, também dá, é só trocar o A por F. FBC. Beleza? No triângulo FBC, a gente consegue aplicar a lei dos senos fazendo uma coisinha aqui, assim, ó. Você sabe que esse beta, a gente pode aplicar assim, ó. O lado oposto, y está para o seno de beta. Assim como o 1 está para o seno de 30. Agora, fechou a questão. Por quê? Porque o 1 está para o seno de 30. E o seno de 30 a gente sabe que é meio. Então, 1 está para meio. Que é a mesma coisa aqui, 2. Então, a gente sabe que o seno... Aí a gente pode passar o seno de beta multiplicando, fazendo a operação inversa. Então, eu sei que y é igual a 2 seno beta. Então, chegamos nisso daqui. Y é 2 seno beta. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai catar aqui e vai substituir, certo? É 2 seno beta. E aí, a gente vai chegar no seguinte. O seno beta tá aqui, certo? Então, a gente também pode pôr no seguinte. O y sobre 2 é seno beta. Y sobre 2 é seno de beta. Beleza? Então, a gente sabe que é o seguinte. Vamos substituir y sobre 2 aqui nessa equação. E aí, a gente chega no seguinte, ó. A gente chega nesse seguinte valor. Y sobre 2. Como é uma multiplicação, aqui vai ficar tudo sobre 2. Então, eu posso cortar esse sobre 2 com esse sobre 2 aqui. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Então, a gente vai chegar no seguinte. Raiz de 3 é igual a... Aí vamos aplicar a distributiva no y. É igual a y mais xy. Beleza? Chegamos nessa equação aqui.
Aí a gente vai chegar no fim, que isso daqui também dá para descartar, né? Eu achei que eu ia usar em algum momento, mas dá para descartar. E aí, raiz de 3 é y mais xy. E aí a gente completa nosso sistema, né? Vamos lá, então. Y mais xy é igual a raiz de 3. Beleza? Chegamos nesse sisteminha aqui. Agora é resolver equaçãozinha. Agora chega a parte da hora do negócio, que começa a ser equação, não é nem mais geometria, é álgebra agora. O que eu fiz então? Eu fiquei sabendo de duas informações, que eu vou anotar elas aqui no cantinho, vai, vamos anotar elas aqui, sei lá. Eu fiquei sabendo que é o seguinte, raiz de 3 sobre 2, de 3 sobre 2 é igual a 1 mais x vezes y. Vezes y sobre 2. Vezes o seno de beta, né? Eu tô moscando aqui, gente. Desculpem. Vezes o seno de beta. Certo? Vezes seno beta. Eu descobri isso e descobri o seguinte. Aquilo aqui, ó. 1 mais x ao quadrado. 1 mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Certo? Isso foi a segunda coisa que eu descobri. E agora, a terceira, para finalizar nosso sistema, que estava faltando só descobrir o seno de beta, né? A gente descobriu que y sobre 2 é igual ao seno de beta. E aí a gente finalizou essa questão nesse sistema aqui. E para resolver esse sistema, como que a gente vai fazer? Eu vou pegar e fazer pelo método da substituição, que é a melhor saída que eu vejo. Por quê? Porque se eu passo 1 para lá, eu sei que y ao quadrado é igual a x ao quadrado, ou y é igual a raiz de x ao quadrado menos 1. Beleza? Chegamos nisso daqui. Aí é só botar nessa equação aqui, certo? Ou não? Olha, a gente achou o valor de y. Peraí, vamos tentar. Eu fiz achando o valor de y, só que agora eu acabei de perceber no meio do vídeo que era bem mais fácil ter achado o valor de x. Ter achado... Ah, não, porque depois eu teria que substituir de novo. Então esquece, gente. Me desculpa de novo. Y é igual a raiz de x ao quadrado menos 1. Beleza? Mosquei aqui, mosquei muito. Aí eu vou substituir ali. Então, raiz de x ao quadrado menos 1, raiz de x ao quadrado menos 1, mais, que vale o y, né? Mais x vezes a raiz de x ao quadrado menos 1 é igual a raiz de 3. E aí, o que eu vou fazer? A gente agora que vai ter que aplicar um pouquinho de fatoração. A gente sabe o seguinte, que a raiz de x ao quadrado mais 1 mais x raiz de x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado é igual a 3, certo? É sempre uma boa saída você elevar ao quadrado. O que você vai fazer? Você vai chegar no seguinte, x ao quadrado mais 1 mais, agora vai complicar um pouquinho, porque vai ficar 2ab, você tem que ter o trinômio quadrado perfeito na cabeça, gente. Isso daqui é o quadrado da soma. Então, fica assim, ó, x ao quadrado é o primeiro, ou x ao quadrado mais 1 é o primeiro termo. Aí a gente vai somar com duas vezes o quê? 2 vezes esse, né? Que fica, então, 2 vezes x vezes, isso daqui entre parênteses, né? Que multiplicado fica x ao quadrado. Por que eu pus mais um aqui, gente? Ó, eu tô tão brisado, que eu pus, aqui era menos 1, gente. Aqui eu pus mais 1. Nossa, como eu sou imbecil. Aqui é menos e aqui é mais? Não, aqui é menos também. Gente, olha, eu sou tão burro, assim, às vezes eu dou umas brisadas, assim, que não dá, gente. E aí, isso daqui é ao quadrado, porque vai multiplicar esse vezes esse, então é ao quadrado. Corta o quadrado com a raiz, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, cortando esse quadrado com a raiz, mais, né, x ao quadrado menos 1, certo? Porque x ao quadrado menos 1 vezes x ao quadrado. Isso daqui é igual a 3. Certo? Então vamos pôr esse 3 um pouquinho maior. Isso daqui é tudo igual a 3. Vamos lá.
Aí a gente sabe também que x ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 1, mais 2x, aí vamos simplificar isso daqui. 2x, x ao quadrado menos 1, aí vai ficar o seguinte, 2x que multiplica x ao quadrado menos 1, mais, aí vamos passar distribuindo, x à quarta menos x ao quadrado, que isso é tudo igual a 3, beleza? Eu estou basicamente resolvendo essa porcaria aqui para o x. Esse vai ser o valor de x. Tá dando bem longo o vídeo? Tá, mas vai ser o valor de x. Aí eu elevei ao quadrado, peguei e estou resolvendo aqui. X ao quadrado vai embora com menos x ao quadrado. E aí a gente chega no fim o seguinte. Isso daqui, se eu distribuo, fica no quê? Vai chegar no quê? Vai chegar no 2x ao cubo menos 2x. Certo? 2x ao cubo menos 2x mais x à quarta. E aí o menos 1 pode passar, o menos 3 pode passar para cá e fica menos 4. Isso é igual a zero. Agora, a gente vai chegar na hora que vai ter que aplicar a fatoração. Por quê? Porque você chegou no valor, numa equação de quarto grau. E aí a gente vai aplicar a equação muito louca aqui, entendeu? A gente vai aplicar a fatoração muito louca. Resolvendo esse sistema aqui, a gente chega no seguinte. Vamos reorganizar esses termos. X à quarta mais 2x ao cubo. Estou fazendo nos índices de x. Menos 2x menos 4 igual a zero. E aí, quando a gente tem 4 termos, a gente vai aplicar o quê? Para agrupamento, fatoração em agrupamento. Por quê? Porque aqui a gente apaga, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou reorganizar esses termos de novo, porque se eu tento agrupar isso aqui, não vai dar certo. Mas eu vou reorganizar. Vou pegar o x à quarta, menos 2x, mais 2x ao cubo, menos 4. Isso é igual a zero. Agora a gente chega. Por quê? Porque eu tenho como pôr. Vou pegar só essa partinha aqui. Isso aqui a gente põe x, que fica x ao cubo, menos 2. Certo? X ao cubo menos 2, mais essa partinha daqui. Que dá para pôr 2 em evidência, que fica x ao cubo, menos 2. Então, dentro do parênteses, eu tenho um trocinho igual, né? Então, dá para pôr assim, x mais 2, a gente junta esses dois caras aqui, ó. Certo? A gente junta esses dois, x mais 2, que multiplica x ao cubo menos 2, é igual a zero. E aí a gente tem duas chances aqui, né? A gente vai fazer assim, ó. A gente tem essas duas chances. Se eu passo esse cara dividindo, quer dizer então que x mais 2 é igual a zero. Então x é menos 2. O que não pode, né? Porque o x tem que ser um lado, que é um valor positivo. Agora, se eu chego aqui nesse caso aqui, eu chego que x ao cubo menos 2 é zero. Então, x ao cubo é igual a 2. Portanto, x é igual a raiz cúbica de 2. Certo? A gente chega nesse valor aqui. Essa é a resposta para o nosso gigantesco problema. Difícil para um caramba, para não falar outra coisa. Difícil para um caramba. Mas é um problema que dá para resolver, é resolvível, né? Por quê? Porque você acha os ângulos, né? Aí você pega, mete um pitagorasão nesse cara aqui, ó. Nesse triângulo aqui. Você mete um Pitágoras. Metendo Pitágoras fica isso daqui. Aí depois de meter o pitagorasão, você vai achar o seguinte. Você vai aplicar a lei dos senos no triângulo grandão. No triângulo ABC, né? Isso daqui é lei dos senos. Isso aqui é a lei dos senos no triângulo ABC, certo? Aí a gente vai aplicar o Pitágoras, e aí a gente também vai aplicar a lei dos senos, LS, no triângulo CBF, certo? Aí substituindo tudo, a gente chega nessa equação aqui. E aí a gente chega que o y é igual a x ao quadrado menos 1. Substituindo, a gente vai resolver essa equação aqui. Com a variável x. E aí, substituindo por x, a gente chega nessa equação. E aí, a gente tem que fatorar ela, de modo que chegue nisso daqui no fim. E aí, eu passo esse cara dividindo, então esse cara não existe mais, né? Esse cara não vai existir. E x ao cubo menos 2 dá zero. Então, quer dizer que x
é raiz cúbica de 2. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Tamo junto. Esse foi o problema do Medalhão 2020. Se inscreve no canal, deixa o like e me segue lá no Instagram, Exatizando_. Espero que você tenha gostado de verdade. Ó, se quiser bater um print, esse exercício é nível OBN, é um nível bem difícil, bem hard. E aí você chega com a resposta, é raiz cúbica de 2. É nóis, um beijo e falou. Até que não ficou tão feia a lousa, mas deu 25 minutos de vídeo.